aprenda. Você que trouxe a Bíblia, abre em 2 Crônicas, capítulo 1, versículo 9 em diante. Enquanto vocês vão abrindo, eu vou apresentando, né? Meu nome é Marcos Pereira dos Santos, sou casado com Ingrid, tenho 3 filhos, né? Guilherme, Miguel e Henrique. Sou baiano, né? E no meio dessa palavra aqui, eu quero falar um pouco da minha história para vocês entenderem, né? Porque as pessoas gostam tanto de me ouvir falar do meu testemunho, né, de vida. Eu quero falar um pouco dessa palavra, logo após falar um pouco da minha história de vida, porque hoje eu estou aqui. A palavra do Senhor fala assim: agora, pois, o Senhor Deus, cumpra-se tua promessa feita a Davi, meu pai, porque tu me constituíste rei sobre um povo numeroso, como o pó da terra. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que eu saiba conduzir este povo, pois quem poderia julgar a este grande povo? Vou fazer uma introdução desse texto, né, do nosso Salomão, querido Salomão, o rei Salomão, um dos homens que foi mais próspero da Bíblia, se chama Salomão. E quando a gente olha esse texto, a gente vê aqui Salomão pedindo a Deus sabedoria, né? Um menino ainda, que Deus chamou para uma grande obra. E aqui podemos ver nesse texto que é interessante, porque Salomão, ele já era um escolhido do Senhor. Da forma que ele pede a sabedoria para Deus, você já vê que é uma pessoa diferente. Porque às vezes não, sempre, né? A gente não sabe pedir para Deus. E só a oração de Salomão já dá para perceber que ele era um escolhido do Senhor, né? Podemos ver que Salomão, quando pede sabedoria, ele toca no coração de Deus, porque ele não pede para si próprio, que é o nosso costume, né, igreja? Quando a gente sempre vai pedir é para si próprio, mas quando olhamos aqui, ele não está preocupado com si próprio, ele está preocupado com um povo. Por que ele está preocupado com o povo? Porque seu pai estava reinando. Por falha do seu pai, o reinado agora está sob um caos. O reinado de Davi, um homem que foi chamado segundo o coração de Deus, agora está em caos. E quem Deus chamou para resolver esse problema? Um menino chamado Salomão. Ele pede a graça do Senhor, ele pede entendimento ao Senhor, ele pede sabedoria ao Senhor. Tocou no coração do Senhor, porque ele poderia pedir riqueza, ele poderia pedir muitas das coisas, mas ele pede sabedoria para lidar com aquele povo que Deus deu na mão dele. E aqui eu já aprendo algo, e essa palavra, quando Deus colocou no meu coração faz muito tempo e cravou no meu coração essa palavra, porque tudo aquilo que está em volta da gente tem que cooperar para o reino.
A gente tem que colocar no nosso coração, na nossa mente, tudo aquilo que está em volta nossa, tem que cooperar para o reino. Pessoas egoístas, ela pode até prosperar, mas ela vai prosperar para ela mesma, não vai prosperar para o reino. Que aqui é duas diferenças: você prosperar para o reino e prosperar para si próprio. É aqui que muita gente se perde, principalmente dentro da igreja. É o tal que é comigo, é o tal da minha promessa. E temos que tomar muito cuidado com essa minha promessa. Deus me prometeu, Ele é fiel para cumprir. Mas tudo aquilo que Deus te prometeu, Ele vai cumprir. Mas você tenha certeza que tudo aquilo que Deus prometeu tem que ser leve e saudável para aquelas pessoas que estão do seu lado. A bênção não vai ser somente para você. A bênção é abundante. Ela espalha. Ela espalha. A bênção do Senhor não fica sobre só a sua vida, não. Podemos perceber isso aqui na nossa igreja. Pastor Ronaldo, Pastor André. A bênção que estava sobre o Pastor Ronaldo, a promessa que estava sobre a Pastor André e o Pastor Ronaldo, o que ela fez? Ela abundou, atingiu várias e várias gerações, né? Hoje eu estou aqui nessa igreja através do Pastor Ronaldo, Pastor André. Então a bênção do Senhor, ela tem que ser abundante, pegar em várias áreas, não somente uma, mas em várias. E é isso que me chamou a atenção nesse texto e me fez começar a olhar diferente para a vida de Salomão, porque ele toca no coração de Deus. Como ele tocou no coração de Deus? O povo. Quando ele falou: Senhor, me dá sabedoria, me dá graça para lidar com esse povo que está perecendo. O meu pai pecou, está pagando um alto preço, e o Senhor me colocou na minha mão agora, esse povo. Eu sou um menino, eu sou uma criança, mas me dê sabedoria, me dê graça. Então, quando vamos pedir uma direção, algo sobre a nossa vida, temos que ter discernimento e sabedoria para pedir também. Porque muitas das vezes estamos pegando algo que não é da direção de Deus. Isso se torna um peso na sua vida e se torna um fardo, que você vai caminhando, e quanto mais você caminha, você parece que está lutando com suas próprias mãos, e você vai parando, você não consegue andar, porque você está fora da direção. Mas quando você está na direção, mesmo passando todos os processos que passamos, você consegue ver o horizonte, porque os processos, eles são normais na nossa vida. Não é porque Deus, ele te prometeu uma empresa, um negócio, ele está dentro do barco, ele está dentro da empresa, mas não vai ser tudo maravilha. Vai existir processos, e temos que entender os processos. É o que Salomão entende. Salomão fala assim: eu quero que Deus esteja nesse negócio. E ele pede sabedoria, pede graça, e hoje é um dos homens que está aí na Bíblia, um reino mais próximo que a gente pode ver. Assim, até hoje, o que a gente fala? A gente fala da riqueza de Salomão? Não. A gente fala: Deus deu sabedoria para
Não é assim? Salomão, você pode perguntar para qualquer um crente: oi Salomão, rapaz, Salomão, Deus deu sabedoria para ele. Ninguém fala da riqueza dele, ninguém fala dos palácios dele, ninguém fala do reinado dele. A primeira coisa que uma pessoa conhece a história de Salomão vai falar: Deus deu sabedoria para ele. Sabe o que eu entendo aqui? Que a glória é dele. Tudo que fazemos, a glória tem que ser para ele. Só somos o instrumento para Deus nos usar e a glória ser para ele. E muitas pessoas, voltando aqui para o meio empresarial, quando ele consegue e começa a conquistar as coisas, em vez dele deixar a glória do Senhor, ele quer pegar a glória. Não, se não for eu, a empresa não vai. Se eu não estiver lá, a empresa não vai. Foi eu acordei de madrugada, eu lutei para aquela empresa. Se Deus não tivesse dado saúde para você, o que seria da sua empresa? Ô Neto, o que seria da sua empresa que amanhã você ficar doente? O que seria da empresa do pastor Marco que amanhã eu ficar doente? Por isso que a glória tem que ser para ele. Ele não divide a glória dele com ninguém. E temos, principalmente nós empreendedores, entender que a glória é dele. Não podemos colocar o nosso esforço para a glória. Não, a glória é dele. É a saúde, é a força, é a dedicação, tudo, é o ânimo, e tem a alegria. A palavra do Senhor fala que a alegria é a nossa força. Você já chegou triste dentro de um ambiente, o que acontece? Contamina. Se você chegar triste, se você chegar abatido no ambiente, da forma que você chega, contamina. Se você chegar no seu funcionário abatido, triste na empresa, você pode ter certeza que aquele dia não vai ser um dia produtivo. Não vai ser, porque a alegria do Senhor é a nossa força. E não podemos se comparar com o mundo. É outra questão que vamos analisar aqui essa noite. Por que, pastor Marcos? Fulano enrola ciclano, não paga beltano, e o cara prospera. Vai o pastor Marcos fazer um gato na energia para você ver. Vai o Mateus fazer um gato, vai Brenda fazer um gato na energia para você ver. Que o próprio diabo vai chegar, ó, a Brenda lá. O diabo ele ajuda. Ele foi lá, Brenda, ó, faz um gato aqui, que sua energia vai vir baratinha, você vai ganhar mais. Aí ele induziu a Brenda a fazer o gato, né? Ele induziu. A Brenda, é mesmo, rapaz, eu estou pagando muito caro, é do governo mesmo, eu vou fazer um gato. Aí ela vai lá e faz. Aí o próprio diabo que convenceu ela vai lá acusar. Além de acusar ela, vai denunciar ela. Para quê? O nome do Senhor ser envergonhado. E o ímpio só prospera. Mas nós, que somos cristãos, temos que andar diante da palavra do Senhor. É difícil? Não é fácil. Não é fácil falar que andar certinho na lei de Deus e na lei do homem, que é muito difícil. O que a gente paga de imposto, né, mensalmente, diariamente, é um absurdo. Mas é melhor você pagar o imposto certinho
dando, Deus te direcionando, do que você sonegar e amanhã depois a polícia bater na sua porta e o nome do Senhor ser envergonhado. Esse é um dos pontos que a gente tem que ter princípio. O cristão empreendedor, ele tem que ter princípios. Ele tem que ter princípios em todos os negócios. Em todos os negócios, tenha princípios. Porque uma empresa, um negócio, ele não vai crescer do dia para a noite. Uma empresa, ele não é um bolo com fermento que você bate assim e cresce. Não. Ser empreendedor é todo dia. É todo dia. Eu lembro, no início que eu estava empreendendo, as pessoas olhavam para mim e falavam assim: Pastor Marco, as pessoas falam que você é muito mão de vaca, né? Você não gasta, você não quer viajar, você não quer sair. Só que dentro de mim, eu sabia, dentro do meu coração, eu sabia que a despesa que eu estava pagando era muito alta. Eu não tinha condições. Eu cheguei para minha esposa e falei assim: Ingrid, eu tenho um projeto aqui. Ela falou: qual é o projeto? Eu falei assim: ó, daqui 4 anos. Ela: você sabe que mulher, muitas das vezes, ela é imediata, né? E é normal, né? Não estou sacrificando a mulher, mas a mulher é imediata, ela quer para amanhã. E a gente tem que ter o discernimento, que é um passo de cada vez. Falei assim: ó, daqui 4 anos, você vai escolher o que você quiser comprar. Você vai escolher o restaurante que você quiser comer. Você vai escolher a viagem que você quiser viajar. Mas nós vamos ter que passar esse processo de 4 a 5 anos. Você quer passar o processo? Ela falou: graças a Deus eu tenho uma mulher maravilhosa. Ela falou: vamos passar. Porque o processo, ele é dolorido. Ele é você investir e você não vê nada. É você pegar o dinheiro aqui e você, na minha área, tá? Eu acho que aqui a maioria aqui, se não o Neto, mas e o Wellington, né? Mas na minha área. Às vezes você pega 60, 80 mil e você compra fio, aí fica lá aquelas montanhas de fio lá, pouquinho, né? Ali está 70, 80 mil. Está investido, está aqui. E quando vai acabando, você fala: cadê os meus 80 mil? Cadê o meu dinheiro? Né? Porque você pega para pagar uma conta, pega para pagar outra e não vai sobrando. Mas você investiu 80 mil, aquele 80 mil virou 100 mil. E dos 100 mil, virou 110 mil. É com calma. É com paciência. O empreendedor, ele tem que colocar isso na mente e no coração. Uma empresa estruturada, ela leva em torno de 10 a 15 anos. Se as pessoas ainda levar muito a sério aquilo que ela está pegando na mão, que é o dinheiro. Mas se é uma pessoa que ela não tem estrutura mental com dinheiro, o que acontece? Eu peguei 80 mil, o que ela faz? Ela compra um carro de 50, pega 30 e compra fio. Aí dos 30, para ela voltar de novo para os 80 mil, vai demorar quanto tempo?
se voltar, porque a maioria das pessoas, elas estão tão focadas no bem, daquilo que agrada ela, porque assim, empreendedor é dom. Não queira ser um empreendedor se você não tiver dom. Se você não tiver dom, sai fora, vai trabalhar para os outros. Você vai falar assim, eu ganho. Minha esposa, eu ganho 4 mil, minha esposa ganha 3, então dá 7, beleza. Porque hoje uma condição é aqui outra questão que eu também falo. Isso daqui, qualquer casal ganha. Dá outro erro aqui. Aí beleza. Aí você está lá casado, igual o pastor Marco casou. Nós tirava isso, eu e minha esposa tirava isso. Nós tínhamos uma despesa aqui, igreja, de, vamos colocar 4 mil reais. Nossa, mas o pastor Marco engravidou a Índia, que os 3 mil que ela ganhava aqui, no primeiro ano. Esses 3 mil, cadê os 3? Aqui durou 6 meses da paternidade. Depois, acabou os 3 mil, ficou o pastor Marco ganhando 4. Quanto eu gastava? Ficou em cima do... Por isso que tem que ter planejamento. Principalmente as pessoas que trabalham os outros registrados. Tem que ter planejamento. Ele não faz, porque acabou 6 meses. A maternidade acabou. E daí então? O que você vai fazer? Porque sua esposa aqui, ela não vai trabalhar, ela vai ter que tomar conta do seu filho. Aí o que acontece é que você vai sobrecarregar, porque você vai ter que trabalhar sábado e domingo. Porque pelo menos para você tirar isso daqui, 5 mil reais. Porque 4 mil está em cima do limite. Hoje aqui em Monte Sião, um casal pagando água, luz e energia, eu fiz as contas. Se você não ganhar 5 mil reais, você passa dificuldade. Mas você pode ganhar 7. Se você ganhar 7, você gasta 5. Obrigado, pastora. Você entendeu? Porque muita gente se perde nas contas. É fácil. Sabe aquela história? Aconteceu lá na minha casa. Meu pai, ele fumava e bebia. E minha mãe fumava. Aí meu pai e minha mãe falavam assim: eu não quero que você fuma e nem você bebe. Está entendido? É assim que nós fazemos com dinheiro. A gente faz tudo errado e quer ensinar para os outros ainda. A gente faz tudo errado e quer ensinar para os outros ainda. Então, se você usar a calculadora e um papel, não precisa muito não. Você vai sofrer muito menos. Você vai ter uma vida melhor. Você vai proporcionar uma vida melhor para a sua família, para a sua casa. Evitar muitas brigas, muito desgaste entre você e sua companheira. Eu tenho, esse ano completa 11 anos de casado. 11 anos de casado. Diante de Deus que eu estou falando aqui, se eu briguei com a Ingrid por causa de dinheiro uma vez, no máximo 2 vezes, foi muito. Eu não lembro, diante de Deus. Na parte financeira, a gente nunca chegou numa discussão. Porque desde quando a gente casou, eu falei assim, eu chamei ela e conversei. O meu dinheiro é seu e o seu dinheiro é meu. Aqui não tem separação. Primeira coisa. Hoje ela sabe tudo que entra na empresa, ela tem todo o controle, ela tem
ela tem acesso a todas as coisas, na verdade é ela que tem acesso agora, não é mais eu, né? Ela que é responsável. Ela sabe o peso do dia 1 ao dia 10, quanto a gente paga de funcionário, quanto a gente paga de aluguel, ela sabe. Eu nunca escondi ela. Então, eu ensinei ela o valor do dinheiro. Então, hoje, a minha companheira é 100%. Vocês podem ver. As pessoas ligam para mim, liga para ele que ela faz pix. E ela comanda. Ela sabe. Ela, Marco, gastei isso. Pode gastar. Principalmente mulher, às vezes gosta de beleza. E nós, eu vou contar isso daqui para vocês verem. Uma vez a gente estava já estava bem. Não é que estava mal, não. A gente estava bem, não, né, controlado. Ela falou assim: me dá R$300 para me fazer o cabelo. Eu falei: não, Ingrid, essa semana eu não. Vamos segurar um pouco. Mas eu tinha condição de dar os R$300 para ela assim. Sabe o que aconteceu? Na hora que eu virei as costas, eu só vi a máquina. Eu gastei R$3.000 de agulha. Eu falei: ô cabelo abençoado, quanto é agora o cabelo seu, mulher? De R$300 não R$3.000. O Espírito Santo andou no meu coração na hora. Tá vendo? Aí eu já vai fazer o cabelo para ele que eu fico quieto, né? Mas é muito importante você trazer seu esposo ou sua esposa no alinhamento financeiro. Os dois. Porque você consegue um entender o outro. Um vai entender o outro. Ela vai saber a hora de fazer o cabelo, ela vai saber a hora de gastar mais, ela vai entender o seu momento. Ou você acha que eu preciso falar: oi, a gente tem que pagar 60 mil esse mês. Ela já sabe. Eu não preciso falar para ela. Teve um ano que foi até engraçado, né? A gente tem uma conta da empresa e ali a gente estava. Praticamente eu limpei a conta para pagar um valor, né? Daqui a pouco eu vi a Ingrid assim, desinquieta. Eu falei: o que foi? Ela falou: você tirou quase o dinheiro todo lá para pagar. E agora? Eu falei: não, fica tranquilo, a gente tem tal valor para receber de cliente e ele vai mandar essa semana. Aí ela falou: sério? Eu falei: sério? Tem uns romaneiros em aberto aí, ele vai pagar tudo certinho, por isso que eu tirei lá. Tá bom, então eu já estava preocupado. Qual a importância de você trazer a sua esposa, o seu esposo para perto de você? Um vai entender o outro. Um vai falar assim, quando um estiver triste, abatido, vai falar: não, vai dar certo. Vamos lutar, vamos trabalhar. A gente consegue. É muito importante você está trazendo o seu esposo e sua esposa, né? Então, para você empreender sozinho, você não consegue. Você vai morrer. Você vai morrer e não vai conseguir. Mas quando você chama Deus e sua esposa, grava isso. Deus, primeiramente, tem que estar, e sua esposa. Você pode ter certeza que o sucesso vai ser absoluto. Você pode ter certeza, coloca isso no seu coração, na sua mente. O teu sucesso vai ser garantido. Mas coloca Deus. Então, ser empreendedor é você chamar a sua companheira. No momento bom e no momento ruim. Então, é isso que Deus colocou no meu coração, você ser empreendedor. E principalmente,
Agora é a área que eu queria chegar aqui essa noite. É os traumas, né? Eu dei um pouco de uma introdução do texto de Salomão e um pouco da minha vida. Agora, o que eu quero entrar profundamente aqui, o que eu percebo que 90%, não vou colocar 100% não, tem, é trauma financeiro. Por que, pastor Marco? Pastor Marco passou dificuldade. Passei, né? Até um certo tempo a irmã chegou em mim: pastor, a sua história é muito linda, não sei o quê. Eu admiro você. Amém. Mas, se eu abrir o leque aqui, quantos de vocês não passaram o processo difícil? Então tem várias histórias lindas de superação, né? E o que vai mudar a sua história é como você leva. Pastor Marco passou muita dificuldade lá. E agora? Dá tudo de mão beijada dos seus filhos. Ou quer aproveitar a vida, né? Porque, igual eu estou falando para vocês aqui, ó, é um simples resumo. Eu ganho 7 mil, sobrou 2. O que eu tenho que fazer com esses 2? O que eu tenho que fazer com aquilo que sobra, o lucro da minha empresa? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer uma conta com lucro ou eu tenho que fazer um investimento? Investimento. Você só começa a desfrutar daquilo que você está construindo quando você tem o seu caixa da sua empresa. Tem gente que quer desfrutar daquilo que é dos outros ainda. Esse é o problema de muitas pessoas aqui. Muito empreendedor. Ele quer desfrutar de algo que ele não conquistou ainda. É porque ele parcelou uma máquina, que se ele parcelou um fio para... Daqui a pouco ele começa a desfrutar isso, o que vai acontecer lá na frente? A empresa dele não vai ter estrutura. E aonde vem a queda? Agora, se minha empresa sobrou 20 mil, eu reinvesti, mês que vem eu tenho 20 mil. Não tenho 20 mil, tenho 40. Se eu segurei os 40, mês que vem 60. É passo a passo. Mas o meu trauma de lá de trás fala assim: pastor Marco, você sofreu, você merece. Você é um merecedor. Você tem que aproveitar. Aí o pastor Marco acredita. É 2 capetinhos, né? O capetinho aqui e o anjo aqui. O capetinho fala assim: você merece, vai lá, compra um carro, faz isso, viaja, aproveita, você sofreu tanto. E o anjo: vigia, guarda, ajunta, administra. E o capeta está lá: não, você sofreu, lembra lá na Bahia lá que você subia lá de jegue lá, você, não. E o anjo: já passou, foi um processo, você precisava desse processo. E o capetinho está aqui: vai lá, é sua hora, você é mais que vencedor. E o anjo: calma, tenha paciência, a sua hora vai chegar. Aproveita, agora não é o momento é de surfar na onda. Tá boa, as vendas tá ótima, então investe mais. O capetinho: não, vai lá. Aí ele não está satisfeito, o que ele faz? Manda uma pessoa às vezes que está melhor estruturada do que você. Aí você começa: nossa, mas fulano comprou um carro e eu estou no mesmo carro ainda. Mas a tua empresa, teu negócio está estruturando. Não se compara uma casa que está em alicerce com um prédio. Você não pode comparar a sua empresa com a outra. A outra é do outro. Deus deu para ele tem que administrar. Já passou todos os processos que você está passando, mas você ainda está alicerçando. Você está no alicerce. Então você tem que ouvir o anjo, não o capeta. Aí
os seus traumas de lá de trás você quer. Aí entrou 10, 15 mil na sua conta, o que você faz? Meu Deus, aquele tênis, aquela roupa, o shopping, aquela viagem. Não. Invista. Investe na estrutura da sua empresa, no teu conhecimento. Não queira transmitir para os outros aquilo que você não é ainda. E aprender com quem? Com Jesus. E antes de Jesus chegar numa cidade, o nome dele já era mais falado do que Jesus. Antes de chegar na cidade, é Jesus que está vindo aqui. E é assim. Nosso nome tem que chegar primeiro do que nós. Você entende? Mateus, pastora, Brenda, Tidione, Tarcísio, pastor Gão. Meu Deus, aquele homem é de Deus. O teu nome como servo do Senhor primeiramente, segundo como empreendedor, tem que chegar primeiro do que os negócios, do que a sua pregação. Porque a pessoa vai falar: rapaz, é o Gão que vai vir aí? Ou você vai vender para o Mateus? Pode vender. Você pode quebrar 50 vezes, mas se você quebrar o teu negócio com o teu nome, você vai erguer 50 vezes. Não importa quantas vezes você vai quebrar, mas o teu nome, ele vai fazer com que você erga. Porque você, além de honrar seu nome, você está honrando o nome do Senhor, que é o principal. Então, os teus traumas, ele não pode afetar a tua empresa. Ele não pode. E você tem que colocar isso na sua mente e no seu coração. Para a tua empresa crescer, você tem que quebrar todos os traumas, tudo aquilo que Satanás tem colocado no seu coração, na sua mente, você tem que tirar. Senão, a sua empresa não vai andar. Ela não vai andar. Porque você está colocando traumas, colocando circunstâncias que aconteceu lá atrás no teu negócio. Tua empresa vai paralisar. E você vai falar assim: meu Deus, não estou conseguindo mais. É porque você trouxe tudo que aconteceu lá atrás, que Jesus já perdoou, já colocou uma pedra, já colocou um abismo do esquecimento, aí você traz os teus negócios, os negócios vêm, não dá certo. Mas quando você esquece, você fala assim: eu sou empreendedor, a minha empresa ela tem que ficar saudável, custa o que custar. Vamos passar o processo que passar, mas minha empresa tem que ficar saudia. Os meus negócios têm que ficar saudios. E quando você leva a sua empresa saudia, a sua mente, você consegue fazer novos negócios bons. Entende isso? Quando tua empresa está estruturada, parece que é tão fácil fazer negócio. Você fala: meu Deus, é uma coisa tão difícil, mas agora se tornou algo tão fácil. Porque a sua mente está leve, sua mente está despreocupada. Quando você está preocupado, você está ansioso, você está angustiado, a tendência de você fazer um negócio mal é muito grande. Mas quando você está com a sua alma leve, sua mente leve, as pessoas vão chegar perto de você assim: ó, vamos fazer tal negócio, e falar: eu vou pensar, eu vou na minha casa, depois eu volto aqui e nós fazemos negócio. Nunca faz um negócio em cima do ar. Sempre pensa. Porque muitas das vezes aquilo que a gente acha que é bom para nós não é. É sempre bom a gente estar pedindo direção a Deus, ao nosso pastor. Porque outra coisa importante que grava isso também. Pastor Marcos não chegou. Graças a Deus, Deus tem me abençoado. Está me abençoando. Mas você acha que é sozinho? Não. Você tem que ter uma estrutura. Além da sua esposa de Deus, você tem que ter pastores abençoados. E o pastor Marcos teve quem?
pastor Ronaldo, pastor André, quantas das vezes, pastor, quarta-feira não dá para mim ir, pastor, não consigo, tá? Ora aí, pastor Marco, eu estou orando aqui com você, pode ficar tranquilo, pode ficar, é por um tempo, escuta aqui também, é por um tempo, tá? Não vai querer dar uma despertão com Jesus que Deus sabe, porque tem muita gente que diz, Senhor, só me abençoar, eu não vou voltar ao culto, daqui a pouco Deus começa a abençoar, Deus começa, né? Cadê o caboclo dentro da igreja? Que fala que não ia perder nenhum culto. Aí sabe o que ele faz? Está lá no shopping. Programa. Vai viajar? Pastor, tal mês eu vou viajar, eu não vou estar indo no culto. Amém, irmão. Mas programa. Não deixa as coisas de Deus a ver navio. Não se importar. Se importa, liga para o pastor, ó, ora por mim aí, eu estou passando por um momento difícil. Quantas vezes eu cheguei na igreja só um bagaço da laranja destruído, porque só cheio de problemas, sentava na antiga Madureira ou aqui, só Deus sabia o meu coração. Deus, quantas vezes Deus usou o pastor Ronaldo para me levantar? Quantas vezes Deus usou ele? Uma vez a gente estava num monte, ele falou assim, pastor Marco, levanta aí. Eu falei, levantei. Ele falou assim, eu vejo você falando para ele, diz assim, ó, não vamos nesse restaurante que vai estar enjoado, não vamos naquele restaurante que não vai enjoado. Só Deus sabia a prova que eu estava passando. Rapaz, um dia que eu chegar nesse... Porque os nossos olhos, né, carnais, são falhos, mas Deus sabe de todas as coisas. Eu falo, rapaz, pastor é doido mesmo, né? E esse dia, aí ele falou assim, o bagulho que estava restaurando, eu falei, esse aí eu estou enjoado. Vamos naquele, esse aí eu estou enjoado. Faz uma comida caseira aí mesmo, pode se cumprindo, né? Porque estamos sobre homem de Deus, sobre uma mulher de Deus, estamos sob um respaldo, porque quando estamos empreendendo, estamos na batalha. O pastor aqui está guerreando por nós, o pastor Dom está guerreando pelos que estão trabalhando, entendeu? Se você não está debaixo de um pastor e de uma pastora de Deus, o que acontece? Ou você acha que eu sou bonzão, que eu não tenho minhas falhas, não tenho minhas fraquezas? Lógico que não. Só Deus sabe a angústia, a tristeza em momentos difíceis de eu pensar em desistir. Mas uma palavra do meu pastor, uma palavra da minha pastora mudava. Uma segunda-feira, eu lembro muito bem, na pandemia, vou encerrar 9 horas, 7, não prometo para você não, por causa das 9. Na pandemia, escuta isso daqui para você ver como é importante você estar sobre um pastor, sobre uma igreja direcionada. Na pandemia, eu tinha uma conta de 60 mil reais de fio. Na quinta-feira, lembro até hoje, fechou, o Brasil fechou, minha cliente cancelou todos os pedidos, um desespero danado. Peguei o telefone e liguei para o cara, para o Beto de Jacutinga, e falei, ô Beto, seu filho está aqui, vem buscar, eu não vou ter dinheiro para te pagar. Ele falou, Marco, eu te conheço mesmo. Ele falou assim, eu te conheço, deixa o fio aí, você vai usar e você vai pedir mais. Mas eu falei, não, Beto, está aqui, cara, eu não sei o que fazer, aqui desespero ainda, era na quinta-feira, diante de Deus. No domingo, o pastor pegou o microfone, lá, assim, igreja, Deus vai abençoar esse ano. Eu falei, Senhor, é muita fé desse homem. Fechando, era pandemia, não era aconteceu não, era o mundo inteiro. Você está entendendo? Quando você está sob uma mão direcionada, sabe o que eu fiz? Eu peguei tudo para mim. Na segunda-feira cedo, eu fiz um café, tomei, olhei para minhas duas máquinas assim,
que era lá onde meu irmão mora hoje, eu olhei assim, falei, máquina, eu vou te limpar e vou colocar tu para trabalhar hoje. Comecei a limpar as máquinas, comecei a limpar, limpei, deixei tudo um brinco. Comecei a crescer, comecei a trabalhar. Rapaz, não lembro se foi quinta ou foi na sexta-feira, a cliente começou a pedir, rapaz, era briga por causa do tricô. Eu nunca vi aquilo. E um tricô que eu estava vendendo a 25, a 20, foi para 30, 35. Foi algo de Deus. Foi algo que não tem explicação. Porque o empreendedor é assim, o impossível a gente tem que fazer. O impossível é para Deus. Deixa que Ele faça. Quantas vezes eu olhava assim, meu Deus, eu não vou conseguir. Daqui a pouco a cliente, Marco, faz esse modelo rápido. E eu ganhava dinheiro igual água e pagava as contas e Deus ia me suprir. E na pandemia não foi da mesma forma. Começamos a produzir e os clientes brigavam pela nossa mercadoria. Manda 200, manda 300, manda 400 por dia. E nós prosperamos no meio da crise, porque nós estávamos em Cristo. Então, ser empreendedor é acreditar e estar debaixo da palavra do Senhor, juntamente com sua esposa ou seu esposo, estar sobre uma igreja, um pastor de Deus. Então, essa palavra que eu quero deixar para vocês. Em quarto, trauma. Não leva teu trauma para a tua empresa. Não leva. Não leva seu ego para a tua empresa. Não leva. A tua empresa é o CNPJ. O CPF é seu. CPF é seu. Da tua empresa. Deus é tão maravilhoso que ele, né? O homem já entendeu. CPF e CNPJ. CNPJ, ele tem que estar rico. O seu CPF tem que estar pobre. Pobre não, né? Tem que estar, né? Não queira enriquecer o seu CPF e deixar o seu CNPJ pobre. Porque senão vai ficar pobre os dois, aí você vai ficar na rua do esquecimento. Então assim, a maioria que ela começa bem, principalmente quando está no início, ela começa bem. Aí vem os traumas, aí travou, já era, não anda nem para trás. Então quando você tira seus traumas dos teus negócios, da tua empresa, a tua empresa vai. Eu nunca deixei meus traumas abalar a minha empresa. Nunca deixei meus traumas abalar a minha empresa, né? Porque eu sabia que dali vem o ganha-pão da minha família, né? Então que Deus abençoe vocês, né? E Deus possa preparar outro dia para nós aprender um pouco mais. Mas eu quero aqui louvar a Deus por cada um de vocês. Fiquei muito honrado, né? A gente está com esse estudo, é muito importante, né? Eu quero ver que mais para frente, eu quero pedir a permissão do pastor, porque hoje eu trouxe uma palavra mais para empreendedor. Eu queria trazer um estudo mais voltado para a pessoa que trabalha, né, de carteira assinada, que para mim aqui é um dos pilares mais importantes da igreja também, né? Você saber administrar a sua casa com o que você ganha, né? Então assim, eu creio que Deus vai preparar outro dia para a gente estar dando esse estudo sobre casais, família que trabalham no CLT, né? Fala CLT? Estou aprendendo, CLT, né? Era registro, né? Lá na Bahia é registro, você está registrado, né?
Então, assim, que Deus abençoe e você pode né, ter aprendido um pouco, né, nesse estudo, um pouco de experiência. E é impressionante como Deus, igreja, eu até fujo muitas das vezes, né, tu sabe disso. É como Deus me usa nessa área, e foi uma área que tipo assim, eu nunca procurei nem estudar. Eu nunca estudei finança, eu nunca fui numa palestra de finança, eu nunca participei, nem no YouTube, para falar a verdade, eu nunca olhei uma palestra de finança, né? E eu lembro que lá na Bahia, eu tinha com 12 anos eu comecei a empreender. Eu esqueci até de falar isso para vocês. 12, 13 anos eu comecei a empreender. Sabe o que eu fazia? Eu pegava não vou falar nem como Jack, né? Eu pegava o burro, era burro, e saía no meio do sítio, das roças, comprando banana, né? Eu tinha 13 anos, comprava banana e ligava para os caminhões, vim buscar e vendia no domingo, né, na feira. Tinha bastante clientela, né? E desde ali, e ali a gente vendia as coisas do meu pai também, e meu pai me dava o dinheiro e falava: filho, traz a feira do mês. Então desde ali, Deus ali foi uma escola para mim, né? Aquela feira, e eu chego lá, eu me emociono quando eu chego lá, porque eu amo, né? Não é uma coisa que traz tristeza, não. Tem muitas vezes as pessoas, não, traz alegria, né? As clientes, às vezes eu cheguei lá, Marco, eu lembro de você nesse lugar aqui, vendendo banana, meu filho, dá um abraço, né? E era alegre, era um momento muito bom que a gente passou, e hoje está servindo para a gente estar aqui, né, ministrando a palavra do Senhor e falando um pouco de administração. Então, que Deus abençoe vocês. Queria passar para a pastora, né? Pastora presidente está aqui. Nosso pastor me ligou, falou que não ia poder estar aqui. Falei: pastor, fica à vontade, né? Porque o homem, eu falo assim, eu tenho uma admiração pelo pastor Ronaldo, né? E pela pastora, muito grande, né? Porque assim, você acreditar em alguém que está dando certo é muito fácil, né? É muito fácil. Muito fácil você acreditar em alguém que está dando certo, né? Eu estou com você. Mas o negócio já deu certo. Agora eu quero ver acreditar numa pessoa que não tinha nenhuma bicicleta, né? Não tinha nada a oferecer, né? E o pastor Ronaldo e a pastora Andréa, por isso que eu sempre que eu posso, né? Eu honro a vida deles, né? Em tudo aquilo que eles respaldo que sempre me deu, e eles acreditaram em mim, né? Eles acreditaram, né? O pastor Ronaldo, eu lembro que eu era novo ainda, eu tinha em torno de 18, 19 anos, e ele me deu a segunda liderança. Ele falou assim: Omar, eu vou ficar como o primeiro e você vai ficar como o segundo. Eu falei: tá bom, pastor. Até hoje eu estou acreditando. Ele me tacou, só que ele me dava cobertura espiritual, né? A gente tem que entender isso, né? A gente tem que guardar, né? Sempre a mão dele ficou estendida, né? E ele me dava, ele falou: pastor, eu vou fazer isso. Vai lá, faz. Não tenha medo não, meu filho, pode fazer. E a gente fazia e as coisas iam dando certo, e hoje estamos aí pela honra e glória do Senhor. Eu vou falar muita vida do pastor Ronaldo e a pastora Ana. Deus abençoe a todos. Muito obrigado.